Bom estar aqui e grato pelo convite da comissão organizadora. Nossa ideia nessa roda-tela é conversar sobre, compartilhar o que estamos fazendo e pensar nos horizontes possíveis de diálogo. Estão conosco, e a Emily deve estar chegando novamente, né? A Emily Pierini e a Giovanna Capone. Nós seremos os primeiros a falar, só para estimular a conversa. Então, vamos abrindo mais a roda para perguntas, depoimentos, estranhamentos, enfim. Muito sumariamente, a Emily é pesquisadora da Universidade de Roma, La Sapienza, e a tese de doutorado da Emily foi sobre o Vale do Amanhecer, que talvez vocês conheçam. A Emily está iniciando um projeto apoiado pela União Europeia em convênio com a UFSC, e está na expectativa, digamos, do mundo para organizar uma visita à UFSC que esperamos seja no ano que vem. A Giovanna é pesquisadora no Museu de Quai Branly, trabalha num projeto sobre o que chama de trajetória dos resíduos sagrados no candomblé. A tese da Giovanna tratou da percepção do ambiente no candomblé afro-brasileiro. Se deixei algo importante de fato, por favor, complementem. Estamos aqui, pois estamos implementando uma rede de pesquisa que dinâmica como já teve mais de um nome. No Brasil, o primeiro foi chamado Espiritualidade, Saúde, Incorporação, Etnografia. Agora se tornou, digamos, mais internacional. Então, se chama HEAL, Network for the Ethnography of Healing. Esta rede, que a Emily e a Giovanna podem falar mais, nasceu em 2013, quando eu e a Emily nos encontramos no Congresso e trocamos impressões sobre nossas dificuldades na academia de tratar temas inconvenientes de nossas pesquisas. Desde lá, além de Giovanna e outras pesquisadoras, Diana Espírito Santo da PUC do Chile se juntou a nós. O tema principal que tem nos motivado é o que chamamos de incorporações epistemológicas e ontológicas na etnografia e na antropologia, e que podem considerar fruto de uma analogia entre etnógrafo e médium. A etnografia, de um lado, pode ser, afinal, e de certa forma, um trabalho espiritual, e talvez a cura do etnógrafo. Por outro lado, a etnografia não deixa de ser uma, entre aspas, política pública da antropologia. Também que a etnografia é uma questão de conjugação. Sobre quem? Eles? Eu? Nós? Mas vamos falar mais sobre isso. Enfim, tanto a Emily quanto a Giovanna falam excelente português. Assim, acho que não teremos problemas de compreensão, mas se tivermos, estarei aqui para auxiliar. Outra coisa, a roda não tem tempo para terminar, mas acho que 2 horas é uma espécie de parâmetro, pode ser? Na verdade, ela tem, porque quando eu abri o Meet, eu coloquei, deixa eu ver como é que está ali no nosso, só um minutinho, no programa final, 17h30. Ela está sem horário, mas a princípio a gente tem dado 1h30 para cada mês. Pensando na política de não extenuar as pessoas, é a terceira mesa, né? Então, a ideia é 1h30 por mês, é o que a gente tem pensado em relação a todas, né? E rodas de conversa também. Tá. Então, penso, a gente, cada um fala, a gente abre uns minutinhos para conversas iniciais, né, sobre cada um que vai falar. Talvez a gente começa com a Giovanna, ou não sei se a Emily já voltou. Depois eu vou falar um pouco também, e aí a gente abre para conversa geral, né? Então, começamos com a Emily? Alberto, sì, brevemente. Antes de tudo, boa noite, boa tarde aqui já em noite na Itália, onde eu e a Giovanna estamos. Agradeço, Alberto, pela apresentação e, sobretudo, vocês por essa oportunidade de estar aqui e a oportunidade de poder desenvolver o meu projeto como visitante no PPGAES. Espero de poder voltar em breve ao Brasil e trabalhar também em presença, pessoalmente, com o Núcleo Transis. Então, a questão que, como o Alberto disse, que eu
o nosso trabalho que desenvolvemos nesses anos foi como pensar o papel da etnografia, a experiência dos etnógrafos em pesquisar entre religião e biomedicina, especialmente nesse tempo de crise, onde a saúde é central na experiência das pessoas e das sociedades. Então, o que é necessário é uma compreensão dos conceitos e das categorias em usos nesses campos, não como conceitos desincorporados, mas como o que chamamos, que Alberto disse, epistemologias incorporadas, o que demanda uma abertura metodológica que possa envolver uma reflexão sobre os nossos próprios modos de conhecer e sobre as nossas próprias incorporações. Mas antes de entrar no trabalho, nos objetivos da nossa rede de pesquisa, seria importante partir do campo, assim, das reações dos grupos religiosos à pandemia, que não fez que reforçar aquele tipo de relação que eles mantêm com a biomedicina, mesmo que em algum caso essa relação seja ambivalente, por exemplo, criando fraturas de posicionamentos dentro do mesmo grupo. Então, convido a Giovanna a nos falar um pouco sobre esses grupos, sobre a sua abordagem metodológica de pesquisa. Giovanna acabou de publicar um artigo no International Journal of Latin American Religion e pode falar um pouco sobre essa experiência. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço pelo convite, pela oportunidade e peço desculpas se não consegui acompanhar todo o resto das jornadas de conversa, de debates, mas entre o fuso horário e as correrias nem sempre é possível, né, acompanhar tudo. Mas acompanhar a última conversa foi realmente muito bom, então agradeço realmente. Sim, como a Emily falou, acabei junto com o professor Patrício Carneiro Araújo, da Unilab, a gente desenvolveu uma pequena pesquisa, digamos, uma etnografia, digamos, nos primeiros meses da pandemia, analisando um pouco as reações online, que era o que a gente podia fazer, dos diferentes grupos religiosos à situação de crise sanitária, né? E seja eu e o professor Patrício, a gente se especializou, digamos, em estudar o candomblé, as religiões de matriz africana, no geral, e vimos que realmente, já que falamos, né, de incorporação de cura nas práticas etnográficas, que as medidas de distanciamento social que foram implementadas de diferentes formas no Brasil, no mundo, colocaram o corpo mesmo em crise. Então, estamos assistindo a uma verdadeira crise do corpo, porque a presença e a ausência do corpo físico elas são muito nesse momento e transformaram e afetaram várias experiências e também o que realmente achamos muito interessante nessas dinâmicas, principalmente olhando para as religiões de matriz africana, é o fato que essas religiões são muito centradas no corpo. O corpo é indispensável, né? Nas práticas de cura, nos processos rituais, na iniciação. Então, até agora, sempre tem muito debate, né, sobre o que pode ser feito e não pode ser feito num contexto ritual, sem a presença física da pessoa, né? E em contextos nos quais a presença era realmente impossível, como é que vão se comportar esses grupos com muita fragmentação, né, com muitas fraturas?
E a gente achou interessante o fato que essas religiões foram as primeiras a fechar os templos e indicar as regras sanitárias, evitar de pedir a benção beijando a mão, que é uma prática muito comum. E isso acontece num contexto onde o corpo é fundamental. À medida que isso acontecia, eles iam também aproveitando e ocupando espaços virtuais que antes não tinham ocupado. Então, criando grupos de rezas coordenadas no mesmo horário, fazendo aulas de prática ritual de mitologia no Google Meet, ou no Zoom, ou em outras plataformas desse tipo, organizando a prática religiosa de uma forma virtual, de um jeito que nunca tinha sido nem imaginado, né? Vista a grande importância do corpo nesses contextos. E foi também muito interessante ver que, pelo lado dos, digamos, oponentes, opositores, digamos, políticos e religiosos dos povos de matriz, dos povos afro-religiosos, ou seja, os neopentecostais, onde a estrutura, a infraestrutura mediática é já muito bem estruturada, é muito bem sofisticada. Então, as grandes igrejas evangélicas no Brasil, elas têm recursos e investiram muito dinheiro em essas infraestruturas mediáticas. Então, todo o recurso possibilitava a prática religiosa, os cultos em streaming, online, com presença difundida, espalhada, com rede de televisão. Parece que travou. Só para mim ou vocês também? Giovana nos escuta? Mídias sociais. Giovana? Travou. Talvez seja bom a gente fechar as câmeras para não sobrecarregar o. Mas eu acho que ela não está nos ouvindo. Agora ela saiu da reunião. Ela saiu da reunião. Deve ter caído a conexão. De repente, se vocês quiserem. Ah, voltou. Giovana? Sim, certo. Tá me ouvindo? Tá certo. Desculpa, teve um problema de conexão. Acontece. Normal. Então, só concluindo essa parte, pois bem, vimos que nesse contexto realmente a crise do corpo teve diferentes reações, né, em diferentes grupos. Isso por quê? Por que os candomblecistas e umbandistas tiveram esse tipo de reação, e por que as grandes igrejas super estruturadas, com toda a infraestrutura mediática, tiveram essa outra insistência sobre a presença do corpo, né? Eu gostaria aqui de citar o Bruno Reiner, né, que era na UFSC também,
que trabalhou sobre grupos evangélicos em Gana, falando que a performance religiosa ela tem que ter os dois lados, ela funciona num contínuo de affordances, então estruturas materiais que facilitam a performance religiosa, as luzes, o templo, a voz, o microfone, tudo isso, mas também o corpo precisa, o corpo do pastor, os movimentos, né, a plateia. Então, vimos, assim, isso é só uma pequena reflexão sobre a pandemia, a relevância do corpo nesse contexto. Passando, se eu tiver tempo, no segundo ponto, estão me ouvindo? Sim, tudo bem, ok. Da abordagem metodológica, eu queria ressaltar que o corpo do antropólogo, ele sempre foi em crise, na verdade, não foi só durante a pandemia que ele foi questionado, a experiência corporal do antropólogo sempre foi questionada. Principalmente pela academia europeia, né, com digamos, uma obsessão pela objetividade. Então, como lidar e como validar a experiência religiosa corporal dentro de um contexto etnográfico, né? Citando um antropólogo holandês que tentou teorizar essa ideia, qual é o problema? Normalmente, a experiência do outro é categorizada como simbólico, né? É representação social, não é analisada como experiência do corpo. E ele teoriza o que chama de ludismo metodológico, fazendo oposição com o ateísmo metodológico. O ateísmo metodológico é aquela metodologia, digamos, que reduz tudo a nada do que o antropólogo assiste, observa, é verdade, entre aspas, e tudo pode ser analisado só enquanto representação social. O ludismo metodológico, ele confia no fato que o antropólogo seja capaz de balançar, entrar e sair de dois mundos, entrar em contatos com ontologias diferentes, e ter a capacidade de objetivar depois, mas fazer experiência. E o corpo do antropólogo, do etnógrafo, é o seu próprio instrumento de pesquisa. A gente não trabalha em laboratórios, a gente trabalha com a própria pessoa, com o próprio corpo. E a própria identidade, tudo que vem atrás. Então, essa abordagem metodológica pode nos dar a oportunidade de ser experimentadores e experientes ao mesmo tempo, de experimentar novos mundos, novas realidades, diferentes realidades, fazendo a experiência própria. E como se, né, jogando, ele fala de ludismo, falando da etnografia como atividade lúdica, como atividade de jogo, né, onde a gente pode experimentar e balançar, literalmente, entre várias ontologias. E o jogo, porém, é muito sério, acaba sendo muito sério, porque a experiência corporal, principalmente em contextos religiosos e de cura, toma forma de visões, incorporação, transe, sensações corporais muito fortes, muito intensas, experiências de curas, transformações pessoais, e essas experiências transformadoras, elas vão atingindo a vida pessoal do pesquisador, e
E aí que a academia, principalmente a academia de tradição europeia, faz resistência aí, que os antropólogos têm problemas em falar e analisar de forma, digamos, acadêmica também, a própria experiência, e é por isso também que estamos aqui apresentando o Network Healing que a Emily e o Alberto fundaram, digamos. Então, bom, era isso. Muito obrigada. E eu deixo a palavra a Emily ou Alberto, não sei, novamente. Obrigada, Giovanna. Obrigada, porque essa ideia desse ludismo é muito importante para pensar. Assim, nós estamos organizando vários eventos, painéis, publicações, para convidar os pesquisadores exatamente a essa reflexão de como a nossa experiência vai informando também o nosso conhecimento no campo. Então, falando nesse caso do meu campo, eu trabalho com o Vale do Amanhecer, uma ordem espiritualista cristã, para quem não conhece, que tem seu centro em Brasília, e tem templos além do Brasil também nos Estados Unidos, na Europa. E o templo no Vale é considerado um pronto-socorro espiritual, onde os médiuns incorporam seus mentores espirituais nos rituais, rituais de cura para a libertação dos pacientes dos espíritos desencarnados que os afligem. Então, meu projeto é um projeto Marie Curie. A Marie Curie é uma fellowship financiada pela Comissão Europeia, e chama-se de The Trance, como Therapeutic Trance, Transnational Healing Therapeutic Trajectories in Spiritual Trance. É um projeto que é em partnership com os departamentos de antropologia da Sapienza, da USC e Oxford, e tem como objetivo a compreensão das relações e das trajetórias terapêuticas entre espiritualidade e biomedicina, com as suas experiências, suas materialidades, em relação às formas de aprender e conhecer. Então, o projeto combina uma análise das trajetórias terapêuticas entre espiritualidade e biomedicina, com foco no processo de aprendizado do trance espiritual, através de uma perspectiva transnacional. Ou seja, visa compreender a mobilidade transnacional dos conceitos de cura e de trance espiritual, a posição das curas através do trance mediúnico nas trajetórias terapêuticas e o uso terapêutico do aprendizado no trance espiritual. E entendemos a incorporação em dois sentidos. Nas religiões e nas práticas mediúnicas, ou seja, o trance espiritual mediúnico, e na prática etnográfica, ou seja, essa incorporação epistemológica na experiência do pesquisador. No Vale do Amanhecer, aqueles pacientes que, além de participar nos rituais como pacientes, desenvolveram a sua mediunidade, no processo de aprendizado do transmediúnico, desenvolveram habilidades, no sentido de skillment, de como um discernimento das emoções, mais controle sobre o corpo, uma expansão da percepção do corpo e do self, como multidimensionais, que contribuíram a seus percursos terapêuticos, especialmente naqueles casos em que foi relevante, nos casos de dependência de álcool, de drogas. Então, o percurso de healing é assim um percurso de expansão, de atenção aos sentidos e de abertura. Assim como a imersão do meu próprio corpo, meus sentidos no campo, permitiram uma abertura metodológica para outros modos de sentir e de conhecer. Então, a mediunidade, o aprendizado e a cura, assim como a etnografia, pressupõem esse tipo de abertura. Então, agora estou abordando essas fenomenologias em uma perspectiva transnacional, comparando esses processos entre o Brasil, os Estados Unidos, a Europa, nos templos do Vale do Amanhecer. E, além disso, o projeto Marie Curie nos permite também de organizar atividades da rede de pesquisa HEAL, Network for the Ethnography of Healing.
como, por exemplo, lançar um site para conectar as pesquisas nesse campo. Esse é próximo a ser lançado com o domínio ilnetwork.eu, além do grupo que é já ativo no Facebook. E temos também a organização de workshop workshop multilocais sobre espiritualidade e saúde. Multilocais porque nos próximos 3 anos vamos organizar esses encontros em Florianópolis, em Oxford e Roma. São encontros que visam promover espaços de encontro e diálogo entre antropólogos, líderes religiosos, terapeutas e profissionais de saúde. Já tivemos um primeiro encontro na UFSC, na UAS do 2018, onde convidamos esses líderes religiosos locais de Santa Catarina, e foram levantados os assuntos por parte dos participantes sobre as expectativas que eles tiveram no trabalho dos etnógrafos. Assim, discutimos dos critérios éticos do trabalho de campo, no tratamento das categorias e dos conceitos, que é um ponto central da nossa rede. Os líderes do terreiro, por exemplo, falaram da necessidade de construir um conhecimento sólido das práticas que vão pesquisar, que os pesquisadores, antes do acessar o campo, devem construir esse tipo de conhecimento, de modo de evitar perguntas que possam parecer fora do lugar, ou ter dificuldade em entender os conceitos, especialmente para evitar de tratar conceitos de transe e êxtase de uma forma fria, o que se entende como reduzir a experiência religiosa a categorias que ficam muito distantes das experiências. Então, a sugestão deles é de ter uma forma tipo colaborativa de pesquisa, que possa envolver os participantes pesquisadores em encontros pré-campo. Assim, é um pouco essa ideia de envolver os participantes da pesquisa, assim, as pessoas com as quais fazemos pesquisas em nossos workshops, para repensar juntos os nossos conceitos e as nossas experiências de encontros etnográficos. E acho que Alberto pode falar um pouco mais sobre as publicações que estamos organizando e esse diálogo que estamos tentando desenvolver. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, nós estamos organizando uma coletânea, enfim, de artigos motivados por essa ideia de que de certa forma trabalhamos com outros mundos, né? E que esses outros mundos que nós trabalhamos, que são os mundos dos nossos interlocutores, são mundos que essa relação com esses outros mundos nos suscitam outros corpos também. Nós nos transformamos nessas relações. Então, essa coletânea se chama Other Worlds, Other Bodies, né? Outros mundos, outros corpos, né? E que registra essa situação, digamos, essas transformações que a gente vive, né? E eu até aproveito para fazer, não sei se seria, talvez, de abrir para alguém que tem perguntas, que depois eu vou fazer um relato etnográfico, digamos, que, de certa forma, exemplifica, digamos, essas discussões que a gente está fazendo. Não sei se alguém gostaria de falar, afinal... Não quer fazer o relato antes para a gente ter elementos mais... Sim, então, tá, pode ser. Então, eu resolvi fazer esse tipo de relato, assim, um jeito diferente de comunicar, mas espero que seja interessante. O texto que eu vou ler aqui é uma edição do meu diário de campo do fim dos anos 1980. Nesses tempos, não podendo fazer pesquisa de campo chamada presencial, resolvi revisitar as que fiz no passado. É quase nostálgico.
É aqui também um experimento, pois ainda está a caminho da publicação. O relato é uma alusão ao que considero a principal fragmentação que vivíamos na época com a chamada formação acadêmica, entre o pessoal e o etnográfico, e que talvez ainda vivemos. O relato suscita o que estamos trabalhando, Emily, Giovanna e participantes da rede que mencionamos. Ele contemporiza uma passagem importante da minha pesquisa de campo no céu do Mapiá, sede amazônica do Santo Daime. A narrativa resolvi não trabalhar na dissertação, em nome de uma antropologia mais convencional. Espero possa ser bom para a nossa conversa sobre o que penso ainda seja uma questão fundamental para pensar tanto futuros como também presentes e passados possíveis. De certa forma, toda a narrativa faz, pelo menos, o passado ser uma possibilidade de revisitá-lo. Em 89, eu era estudante de mestrado, havia concluído tardiamente o curso de Ciências Sociais, e em 85, iniciado na URGS, interrompido para trabalhar como funcionário público. Depois fiz um concurso e vim trabalhar em Santa Catarina num banco, e mais tarde me tornei sindicalista. Quando comecei a ver que minha contribuição para o sindicalismo se esgotava, resolvi retomar o curso e me formar. No curso de Sociais, é relevante dizer, eu havia consolidado minhas leituras de Marx, mas acabei fazendo uma dissertação sobre uma religião extraordinária, que usa a bebida Daime. Se alguém não conhece, pergunte, por favor. A dissertação que escrevi, orientada pela colega Jane Langdon, era, digamos, então, sutilmente marxista. O argumento central se baseava na noção marxista de praxis. Mas vamos ao relato, que além de muitas coisas, trata de provas e provações que um etnógrafo pode viver e as transformações que incorpora. Ocorreu em 1989, uma convivência com as pessoas e sua vida. Numa ocasião, eu participava do que se chama na região de Broca, nas primeiras semanas de minha pesquisa de campo no céu do Mapiá, uma vila no interior da selva amazônica. A Broca era a preparação de uma área de terra para a implantação de uma lavoura. Naquele dia, participei de duas. Na Broca, uma linha de homens, mulheres não participavam, avança pela floresta e vai cortando com seus facões a vegetação. Ficam só as plantas com caule mais grosso. As pessoas, incluindo os daimistas do sul, pouco familiarizados com a lide selvagem, durante o trabalho aprendiam com os mais experientes a afiar os facões, eles chamam de terçados, com as limas compartilhadas, a selecionar plantas e acompanhar o grupo. Na primeira broca que participei, nos arredores do céu do Mapiá, arbustos e pequenas árvores foram tomando ao som seco dos cortes. A broca naquele lugar foi concluída e nos deslocamos para outro espaço, agora no lado norte da vila. Afiei meu facão e parti para o serviço, o meu terçado. Nesta outra, houve um despacho de Santa Maria, como os daimistas sacralizam a cannabis. Depois de alguns passos, uma intuição me fez parar diante de uma árvore mais alta, onde jazia confortável um cipó muito peculiar, retorcido sobre si mesmo. Logo eu, que era um completo ignorante, amador e quase inconsciente do mundo, passei a pensar se aquele era o cipó sobre o qual tanto li academicamente. Sem muito pensar que um naturalismo descuidado poderia justificar, cortei-lhe o caule em duas partes e levei para um jovem membro da organização da Broca. E sem falar uma palavra, mostrei a ele com um semblante interrogativo. Ele imediatamente entendeu e disse: o que procuramos tem uma cruz desenhada. Sem hesitar, voltei à destruição, digamos, antropocêntrica, a qual me dedicava. Foi aí que me deparei com outro cipó semelhante e cortei este também. Lá estava a tal cruz que afinal havia passado a procurar. Entreguei ao rapaz e ele fez que sim com a cabeça. Era de fato o cipó jagube, uma das plantas utilizadas para fabricar o daime, e que se fala entre os daimistas que chama a pessoa quando quer ser cortado. Ou quando quer ser encontrado. Continuei o trabalho e houve um intervalo e mais uma intuição me ocorreu. Um pensamento me estimulava a buscar algo na mata. Me desgarrei do grupo, entrei por uma que parecia uma trilha e caminhei por algum tempo sem saber onde estava.
mas o estímulo para continuar era muito decisivo. Depois de alguns minutos e sem ter ideia de onde estava, um pensamento me ocorreu. Eu deveria coletar coisas que encontrava no caminho. E assim encontrei primeiro um fruto grande, carnudo e oblongo. Depois um outro fruto, este pequeno e mais arredondado, cheio de ranhuras que lembravam os sulcos de uma face humana. Mais tarde, o mesmo impulso me fez coletar de uma palmeira cheia de espinhos uma folha e a cachopa que protegia uma penca de pequenas flores. Para tomá-las, tinha que enfrentar os espinhos da planta. 2 deles me feriram na mão direita, mas continuei. Preocupado com a possibilidade de estar perdido, algo me dizia que tinha uma missão a cumprir, ou uma prova a enfrentar. Pensei naquele momento que era o espírito da Santa Maria que se comunicava comigo. Continuei, pois confiança e coragem pareciam mover aquele intento. Por último, fui conduzido a procurar um caule reto, igual a tantos que havia visto no caminho. Mas este tinha que ter um formato específico, uns 3 centímetros de diâmetro, e deveria, conforme as, digamos, instruções que ia recebendo, ser cortado num tamanho equivalente à minha altura. Depois de muito procurar, encontrei um pé de uma planta que é reconhecido como sendo um marajá. O marajá é uma planta fascinante, uma palmeira também cheia de espinhos, cujo caule é rígido e que tem uma casca muito dura e escura. Ele estava cheio de grandes espinhos. Cortei na base sem muito pensar. Depois tive que retirar cuidadosamente todos os espinhos com meu facão. Quando justapus todos os objetos, me dei conta que conseguia facilmente fazer uma composição. Os 2 frutos formavam, respectivamente, a cabeça de um adulto e a cabeça de um bebê, considerando as proporções. A folha fazia o fundo da composição. Para minha grande surpresa, quando tinha nos braços uma imagem vegetalizada de um busto da Virgem, com o menino no colo, adornados com a flor e um halo posto pela cachopa. Era uma visão de um ícone clássico da cristandade. Com o caule de marajá, fiz uma base para carregar e algo ou alguém me disse que deveria levar a composição para mostrar ao seu Mota de Mello, o padrinho, o líder do lugar. Me senti, então, mais convencido pela ideia que tinha uma missão, e que esta missão se desdobraria em alguma modificação de meu status cósmico. No caminho, pensava, será que este pedaço de marajá era o bastão, conforme dizia o hino 33, chamado Papai Velho, de Irineu Serra, um dos fundadores principais da doutrina? Ele falava sobre o bastão de poder que havia recebido um dia, e que evocava um novo patamar na vida espiritual, e com a qual aparece nas imagens que dele sobreviveram à umidade tropical. Segui, então, caminhando na direção que pensava ser a do retorno. De fato, me admirava que, embora não tivesse nenhum parâmetro por onde ir, não tinha a sensação de estar perdido. Mas a dúvida permaneceu. Imaginava se era por ali que tinha chegado àquele lugar. Lembrem que eu estava, como dizem os daimistas, pegado pela Santa Maria. Depois de alguns minutos intermináveis de dúvida, e para meu alívio, reconheci a área onde a mata estava desbastada pela broca. Pensei, e agora, como chego à casa do seu Mota? Então encontrei uma pequena trilha que parecia contra o lado direito da área, direção que pensava ser a correta. No início, carregar o caule do marajá, que não era leve, os 5 objetos da composição, a folha, os 2 frutos, a cachopa com as flores, não era difícil. Mas com o tempo, os objetos iam se deslocando e minha mão ferida em 2 lugares doía bastante. Caminhei pela trilha até que se abriu uma clareira e consegui avistar ao longe a casa do padrinho. E vi ao longe seu Molo na janela da casa, como que ia me esperar. Muito cansado e incomodado com a dificuldade de carregar o conjunto, e a não mais de 50 da casa, me dei conta que um ramal do igarapé me separava da casa. Embora as águas escuras, as margens, à mostra do período seca, me sugeriam uma pequena profundidade. Mas para chegar ao meu destino, tinha que atravessar uma pinguela, estas pontes construídas precariamente, com alguns troncos grossos colocados em paralela, um corrimão e tábuas alinhadas que permitem um caminhar pé ante pé.
Havia 2 crianças posicionadas exatamente no lugar de acesso à ponte, parados, bloqueando o caminho. Naquele momento, me lembrei de um daimista que me disse benevolente: crianças são eixozinhos, como a formular que desafio e provoca os adultos, como forma de torná-los mais conscientes do mundo em que vivem. Me olharam com ar interrogativo, os 2 meninos, como se perguntassem: quem é esse personagem? O que está fazendo aí, com aqueles objetos estranhos no colo? Aguardei eles atravessarem a ponte. Continuaram curiosos, olhando para trás. Quando estava já longe e senti que podia passar, cheguei. A ponte, como disse, tinha um corrimão, mas eu precisava das 2 mãos para carregar aquilo que pensava ser uma espécie de troféu iniciático. A Virgem e o menino estavam, de certa forma, equilibrados numa pilha que até então só uma ou outra vez haviam se deslocado e caído, mas que facilmente eu recompunha. Coloquei pé ante pé com cuidado, mas tendo que olhar firmemente para as tábuas, que eram levemente empenadas e que não se encaixavam. A ponta de uma ficava colocada sobreposta à ponta de outra, afinal a pinguela era construída para pessoas que deveriam saber caminhar sobre ela. Eu tinha que olhar alternadamente para as tábuas e para a pilha formada. Quando estava mais ou menos no meio da ponte, algo aconteceu, que não lembro se foi um barulho que ouvi ou um movimento mais brusco que fiz. O que importa é que, neste momento, desesperado, percebi o fruto pequeno, ou a cabeça do bebê Jesus, se deslocar e cair do igarapé. Desamparado com a ideia do fracasso, andei até o fim da ponte e coloquei os demais objetos no chão, e pensei: não deve ser difícil mergulhar e localizar o fruto. Com roupa e tudo, imediatamente saltei. Logo me dei conta que não era o que pensava, era um poço profundo, correnteza forte e abundante. Tateei o fundo, era muito turvo e escuro, e me dei conta que não tinha fôlego suficiente para mergulhar muito tempo. Foi quando me senti afundando. Não conseguia nem chegar à superfície da água por causa da correnteza. Pensei logo que estava sendo punido por algum erro que havia cometido e que ficaria ali mesmo. Me senti inerte e conformado com o fim. A morte passou a ser uma possibilidade. Foi quando um pensamento me preencheu. Bate as pernas, rapaz. E me lembrei que sabia nadar. Depois de muito esforço, consegui, aliviado, chegar à margem. Ao mesmo tempo desolado e com a roupa empapada, fiquei absorto por alguns instantes e tive a sensação de que não tinha passado na prova. Pensei também, que pretendo semana no céu do mapear, e eu queria já chegar no que os daimistas chamavam de grau de alguma coisa. Ainda me fez todo o sentido da palavra, que se houve entre irmãos, era uma provação. Sempre tinha pensado em castigo, mas daquele momento em diante passei a reconhecer na vida e passar por provações com atitude. A cura é fundamentalmente transformação. Logo percebi que minha missão não havia terminado e que não podia simplesmente abandonar o que tinha acontecido. Um outro pensamento me veio claro, teria que entregar o caule do Marajá, que pensei nunca havia se tornado o meu bastão, a alguém que entendesse o que aconteceu comigo e que guardaria o troféu não recebido, e pelo menos lhe daria um destino adequado. Foi quando o nome me veio à cabeça, Seu Doca. Havia conhecido Seu Doca muito superficialmente. Haviam me apresentado como mateiro e conhecedor de plantas. Seu Doca era uma pessoa peculiar e já... Alguns diziam que era caboclo, e lembro tinha os olhos verdes, o cabelo escuro, constituição física parecida com a minha na época, pequeno e magro. Sua casa não ficava muito longe da casa do padrinho. Não demorei muito para chegar à frente do terreno amplo. Separava a casa do local onde eu estava, uma área de plantio das ervas que usava em seu trabalho de curador. Incrível, bati as palmas e logo veio o Seu Doca, como se estivesse me esperando. E não dei muitas explicações, disse para ele, sem entrar nos detalhes, que eu havia recebido aquele objeto, o recebido entre aspas, o caule de Marajá de minha altura, mas que era para dar a ele, pois ele saberia o que fazer. O que fez ele com um pedaço de Marajá, eu nunca soube. Se foi o tal bastão poder. Continuei minha caminhada em direção à casa de Liliana, onde estava hospedado. Ainda carregava os 4 componentes do troféu que acabei por não considerar merecidos.
mas no caminho o pensamento me ocorreu. Me dei conta que havia caído na água com minha carteira e que o que estava nela havia particularmente minha carteira funcional do banco que havia trabalhado nos últimos anos. O pensamento que me veio era que devia enterrar tudo. Ia procurar um lugar apropriado. Logo encontrei um patamar levemente elevado que era coberto por barro. Cavei com as mãos uma cova rasa e lá coloquei a folha de palmeira, o fruto grande, a cachopa, as flores e minha carteira funcional. Cobri com cuidado. Me dirigi então ao braço do igarapé, onde tirei a roupa toda, ainda molhada e tomei banho. Mesmo tendo fracassado na missão, pensava que algo havia se transformado. E aquele ato de enterrar os troféus do fracasso, com a carteira funcional, era uma espécie de configuração tangível de alguma transformação. A passagem é eloquente para os fins deste manuscrito. Pensava que estava no céu do Mapinhar para conhecer o Daime. Por autores clássicos que havia lido e estudado, tinha claro que conhecer a bebida era formular o contexto em que era utilizada por aquela população. Acabei fazendo na dissertação. A broca, antes de viver a experiência, entre aspas, seria importantíssima para saber sobre a materialidade e os meios de subsistência dos habitantes do céu do Mapinhar. Mesmo inundado pela ideia do simbólico, pensava como um estudante típico das ciências sociais que havia lido Marx, superestrutura, infraestrutura, modo de produção, e que a praxis era uma síntese entre o que se pensava e o que se fazia. Entretanto, como se pode ver no relato, me deparei com um sentido muito diferente daquilo que conheceria se vivesse o que chamamos o empírico, de forma domesticada pelos objetivos do projeto. De fato, em meio à coleta de dados sobre a subsistência da população, o que encontrei foi um evento em que eu passei a ser o centro de minha atenção. E sem uma antecipação ritual, entre aspas, me vi envolvido por uma profunda experiência que poderia ser chamada de missão. Não só encarei um mundo, até então invisível, digamos, tomando consciência de sua existência no cosmos. Ou, devo admitir, para repercutir o dilema do Márcio Goldman em relação à sua audição dos tambores do candomblé, e embora considere a possibilidade remota, mesmo que só na minha mente, mas também para cuja dinâmica acabei me entregando, a ponto de viver a possibilidade da morte. Além de todas as extraordinárias estações do evento, vivi a iminência de uma morte física por afogamento. Mas, muito interessante, uma morte social, esta da então máscara bancária. Bom, era isso só para animar um pouco aqui com uma história, essa conversa, né? Eu acho que, de certa forma, tanto eu quanto a Giovana e a Emily temos histórias, como as pessoas que estão participando dessa conversa, certamente, eu estou vendo a Joana Bahia também, que chegou aqui para nos visitar. Então, eu acho que essa história, para mim, é bem sintética do que nós estamos fazendo aqui, que é buscar não desprezar essas experiências de vida que os etnógrafos têm no campo, fazendo pesquisa, ou mesmo hoje, mesmo essas situações que os antropólogos têm vivido com a pandemia, né, que digamos, não desprezar essas experiências como se não fossem experiências relevantes academicamente para a gente compreender, como eu disse antes, a conjugação da etnografia, né? De quem que nós estamos falando, né? É nós, é eles, de quem que nós estamos falando na etnografia, né? Então, enfim, vamos ver aí se as pessoas têm a colocar e trocar um pouco mais. Então, está aberta a palavra, quem quiser fazer alguma pergunta, ou se a Emily e a Giovana quiserem também complementar o que já falaram. Queria me inscrever para fazer o primeiro... Uhum. Mas espero a Emily e a Giovana, se querem falar mais um pouco.
Enfim, só para abrir um pouco o debate, né? A primeira coisa que eu gostei muito, assim, muito instigante tudo que vocês falaram, tanto a apresentação do conjunto de questões que Giovana traz e Emily também, né, dos projetos de vocês, e a narrativa do Alberto que leva mais a fundo essa ideia do que seria nós e os nossos corpos em campo, né, e todas as crises que isso significa, ou seja, o corpo do antropólogo como um corpo em crise, né. Mas tem duas coisas que me chamaram a atenção, uma delas quer dizer, algumas coisas, uma delas é isso que o Alberto trouxe de revisitar dados de campo, né, isso é uma questão que tem essas pesquisas, né, a Soraya Fleischer tem falado bastante nessa questão de revisitar os dados de campo, e eles estão com um projeto lá grande de revisitar os dados da pesquisa sobre Zika vírus, enfim, acho que ela vai falar um pouco sobre isso amanhã. Ou seja, a gente não tem que estar o tempo inteiro querendo produzir novidade, a gente pode retornar, né, as coisas que a gente já viu, já viveu, mas a partir da experiência contemporânea, né, do que a gente está vivendo neste momento, que eu acho que é um pouco que o Alberto faz, né, nessa narrativa. Outra questão é como as diferentes igrejas, religiões, experiências espirituais estão respondendo a esse momento, né, e uma coisa que me saltou muito aos olhos, bem no começo, foi como as religiosidades afro-brasileiras e as igrejas cristãs no Brasil responderam de maneira quase antagônica, vamos dizer assim, à questão da pandemia. Pelo menos em Florianópolis, a Mirella conhece mais de perto essa realidade, mas não só em Florianópolis, a maioria dos terreiros parou de fazer os encontros presenciais, as reuniões presenciais, e começou a refazer os modos, né, de atuação. Eles não pararam, mas eles continuaram de uma outra maneira. Já as igrejas cristãs, principalmente as evangélicas, mas algumas católicas também, reivindicaram o direito de continuar abertas, e isso acabou sendo bastante politizado, vamos dizer assim, isso aí acabou entrando numa arena política, porque a própria pandemia está extremamente politizada, não só no Brasil, no mundo, a gente viu como aconteceu nos Estados Unidos, e acabou virando um embate, não só religioso, mas um embate fundamentalmente político do direito das igrejas abrirem, enfim, né, e os seus rituais presenciais. Então, essa foi uma questão. A outra em relação a como fazer campo nesse momento. Queria perguntar para vocês, como é que vocês estão fazendo campo nesse momento? Se vocês também estão revisitando dados anteriores, ou se vocês criaram outras estratégias de campo não presencial, e como a questão do corpo se coloca aí, já que acho que tem uma questão interessante pequena provocação, tem uma questão interessante da pandemia, é que ela nos coloca no mesmo mundo, vamos dizer assim, né, porque todos os corpos são vulneráveis ao vírus, apesar de que ele não é nada democrático, mas de alguma maneira o corpo dos nossos sujeitos, ou dos sujeitos com quem a gente pesquisa, é um corpo que está exposto, e os nossos sujeitos criaram estratégias próprias, inclusive de autodefesa, comunidades quilombolas, indígenas, favela, enfim. Os nossos corpos também são vulneráveis a isso, né? Então, o que nos coloca quase que no mundo comum, e ao mesmo tempo, ou seja, aquela ideia do Hans Fabian, né, da coetaneidade, ela nunca teve mais evidente do que nesse momento, né? E ao mesmo tempo a gente está impedido de viver esse corpo em campo, né? Ou seja, de colocar os nossos corpos em campo. Então, queria ouvir um pouco vocês sobre isso. A Joana aqui escreveu algumas coisas, não sei se ela quer falar sobre. No Rio também teve um candidato da Umbanda que fez uma espécie de giro online. Enfim. Eu não etnografei esse candidato, ele se chama Vaguinho da Umbanda.
ele vem candidato como representante afro. E ele fez uma coisa desse tipo. Eu, na verdade, eu etnografei o Crivella. Eu fiz uma outra coisa que não tem relação com o campo afro, que é o campo que eu trabalhei. Mas, enfim, a minha curiosidade é muito parecida com a da Sônia, né? Em que medida que a pandemia afetou a todos nós, né? Eu trabalho com campo afro, mas eu etnografei o Crivella, porque tudo que se remetia ao político afetou a cidade, né? Então, quer dizer, a pandemia afetou também num sentido não físico apenas, mas de outras formas, né? Então, é um pouco como é que vocês viveram isso. Então, é isso, gente. E será que eu posso responder primeiro? Mirella pediu para falar e Geice. Quem sabe a gente faz uma rodada, não sei. Sim. Sim, claro, com certeza, essa é a ideia. Eu não estou vendo, o pessoal está pedindo no chat, Sônia, é isso? Sim, no chat. Estão se inscrevendo no chat. Ok. Mirella e Geice. Mirella. Mirella está sem microfone. Mirella, acho que travou. Mirella travou. Ela travou. Se a Geice quiser começar. Geice. Geice. Travou também. Bom, então, enquanto o pessoal vai colocando, eu vou falar sobre o que eu tenho visto das religiões chamadas ayahuasqueiras, né? Elas estão... É extraordinário. As pessoas estão fazendo os inários pela internet. Então, e não dá para saber quem está tomando daime, porque é muito importante, quer dizer, a convivência presencial, digamos, né? E toda essa coisa de... Então, o que está acontecendo é que, digamos, nos rituais ayahuasqueiros, tem uma pessoa que serve o ayahuasca ou o daime, e essa pessoa, em geral, ela tem uma responsabilidade de saber o quanto que aquela pessoa pode tomar, né? Então, o que está acontecendo hoje é que mesmo aquelas pessoas que têm daime em casa para participar do ritual virtual, essas pessoas, elas que decidem quanto vão tomar, entende? É uma coisa assim. E também um outro aspecto que eu acho que tem muito a ver com o candomblé, com as religiões de inspiração africana, é que é muito importante você ver o que está acontecendo com a outra pessoa, né, durante essas sessões. Né? A linguagem corporal é fundamental para as leituras do que está acontecendo, e não só do que está acontecendo com aquela pessoa, mas do que está acontecendo no grupo, né? Digamos que, enfim, tem dinâmicas espirituais acontecendo e que são fundamentais, e você tem que ver o que está acontecendo com as pessoas, né? É um outro aspecto assim bem importante. Então, acho que realmente é uma situação bastante peculiar, né? Pelo menos pelo que eu tenho visto. Ótimo. Eu acho que a Geice retornou. A Mirella... Mirella não retornou ainda, a Geice retornou. Se quiser falar, Geice. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Ah, que legal. Primeiro, obrigada para todo mundo. E a minha pergunta vai para o Alberto. Alberto, eu fiquei muito atenta à narrativa da tua cena, muito interessante. Cheguei a beber também ayahuasca em Rondônia, de onde eu sou. Agora eu estou na Paraíba. E aí as minhas perguntas são mais quanto ao final da sua fala, que você fala para a gente não ir para o campo domesticado pelos nossos objetivos, para a gente viver esse empírico de forma domesticada, né? E não desprezar essas experiências etnográficas
etnográficas que são importantes para o fazer acadêmico, para esse saber. E aí eu te pergunto, como alguém que está começando no mestrado agora, eu não consigo pensar palpavelmente como eu me desdomestifico dos meus objetivos numa pesquisa de mestrado que eu estou iniciando, enfim, que é sobre fotografia e Covid-19, numa ideia de fotografia de pandemia. Eu queria mesmo uma dica para iniciantes antropólogas em formação, né, como a gente se desdomestifica e de como a gente preza essas experiências etnográficas que a gente gosta muito e ama, mas que acho que falta um pouco de aparato e recurso para trazer para esse saber, para essa validação acadêmica. Eu não tenho uma pergunta muito certa, mas é isso, assim. Entendi. Não, é exatamente essas situações e experiências que a gente compartilha, quer dizer, digamos que são pequenos espaços que você encontra na academia, como os transes, por exemplo, onde você pode falar isso, né? Pode levantar questões de, bom, vem cá, objetivos eu sou obrigado a cumprir os objetivos do meu projeto e alguém vai me cobrar no final, né, lá na defesa do trabalho, se aqueles objetivos, se eu conseguir cumprir os objetivos do projeto. Então, eu acho assim, nesse ponto, eu acho que a antropologia é uma das conquistas, eu acho, da antropologia para um conhecimento consistente sobre o mundo, é que projetos de pesquisa são pontos de partida, né? Então, a domesticação, quando eu falo isso, eu não trabalhei, tenho várias narrativas de diário de campo e tal, que eu não trabalhei na minha dissertação exatamente porque eu estava, assim, amarrado, domesticado pela ideia acadêmica de que eu tinha que, enfim, satisfazer aquela discussão. Então, o que eu não tenho nenhuma prescrição, viu, Geis, para te dizer, mas o que eu acho é que é fundamental que as nossas experiências de campo, os nossos diálogos, quer dizer, cada trabalho que foi apresentado nesse colóquio até que eu assisti, mostra situações de grande tensão, situações que as pessoas vivem assim, com outras pessoas que têm mil dificuldades, que têm preconceitos contra elas, coisas talvez muito mais epidérmicas do que propriamente das suas representações, né? Então, essas experiências, eu acho que o que a gente pode fazer no diário de campo, valorizar essas experiências. Eu me lembro que, digamos, eu reconstituí esse trecho de campo, porque aquele evento foi alguma coisa que eu lembro assim dos detalhes de tão extraordinário que foi assim, a experiência para mim. Mas quando eu vou ler no diário de campo, existem muitas lacunas, quer dizer, eu deixei algumas no diário de campo. Então, eu acho, gente, que o fundamental é a gente perder ou ganhar tempo descrevendo as nossas experiências de pesquisa com com o máximo detalhamento possível, porque certamente vão ser registros importantes, né? Não, a gente muitas vezes faz um diário de campo muito sumário, né? E acaba assim colocando aquelas coisas que a gente acha mais importante, e aí quando vai escrever a dissertação, aí começa a pensar, puxa, mas eu não registrei o nome daquela pessoa. Então, a gente tem e bastante rigor conosco, com o nosso corpo, com a nossa relação com o campo, para não deixar de nenhum detalhe dessa experiência extraordinária, que na minha dissertação eu disse que era um estado modificado de consciência, né, a pesquisa de campo, né, e olha, eu acho que isso vale também para o que a gente está vivendo hoje, né, que as pessoas estão sendo obrigadas a encontrar, como foi colocado, a imaginar outras formas de fazer pesquisa, né, então, relatar essas soluções que a gente encontra também é bem importante. A gente tem aqui o Igor e a Amanda inscritos, quem sabe a gente termina a rodada e depois, não sei, eu que estou...
Posso complementar o que Vai lá, Emily. Assim, eu acho também que a minha pesquisa nesse caso foi assim, através das pessoas que encontrei no campo, passei por um processo onde não sei se é correto dizer isso em português, desadomesticaram, assim, todos os meus preconceitos construídos teóricos no campo foram quebrados pelos participantes, pelas pessoas com as quais eu estava fazendo pesquisa, a ideia de possessão, a ideia de sincretismo. Eles falavam, isso não é possessão, isso não é sincretismo, isso não é isso. E tentavam de me ajudar a reconstruir meus próprios conceitos. Se me falavam, isso não é um estudo, é um estado. Estado. Tem que sentir. E isso era constante, até que eu tive que reeducar meu próprio corpo, meus próprios sentidos, para entender o processo de construção das categorias. Então, o processo etnográfico é também isso, um processo de desadomesticação, se pode dizer, não sei, mas para mim foi isso. E sobre aquilo que a Sônia perguntou, como fazem pesquisa agora que não temos que reinventar a nossa presença no campo. Eu sim trabalho também com dados de pesquisa que já recolhi desde 2003, que faço pesquisa no Vale, e tive oportunidade nos últimos anos de estar cada ano no Vale, seja no Brasil ou na Europa, então trabalho com esses dados, mas também agora até a oportunidade de voltar ao Brasil e ir nos Estados Unidos, acho que irei fazer entrevistas, já fiz entrevistas através da internet. Mas realmente para mim já ter essa experiência do campo, de envolvimento do corpo do campo, já dá uma base para depois conduzir essas entrevistas. Sinceramente, eu acho muito difícil para quem começa o campo hoje construir essa experiência partindo do online. Mas não sei, estamos reinventando nossas metodologias, então pode ser que seja também possível. Ótimo. Só para complementar o que a Emily disse, é fundamental eu posso imaginar que as pessoas estão tomando a entrevista por internet como um evento circunscrito ali, quando começa a entrevista. Então, eu acho que o registro de como essa entrevista foi construída, o que se teve que fazer para conseguir, enfim, fazer contato com uma pessoa, eu acho que são detalhes bem importantes de registrar. Eu tenho aqui o Igor, que está inscrito, tenho a Amanda, eu não sei se a Mirella retornou, eu acho que não sei, não estou vendo, e depois a Joana. Igor, queres falar? Estás aí? Sim, boa noite a todos mais uma vez. Desculpa, eu acho que hoje estou falando demais aqui no seminário. Porque, na verdade, todas sendo levantadas desde a primeira mesa até agora tem muito a ver com minha pesquisa e as minhas questões que são levantadas cotidianamente por mim mesmo, fazendo uma autorreflexão e autoanálise da minha pesquisa e do meu campo. Eu sou umbandista, sou iniciada há 5 anos já Umbanda, né, e a minha pesquisa é com o Rio São Francisco, que é de onde eu venho também. Eu sou das margens do Rio, lá em Alagoas, no sertão alagoano. E minha pesquisa ela tem muito a ver com, desde o princípio, desde quando eu escolhi o tema da pesquisa, desde quando eu escolhi a pesquisa, né, que eu tenho sido atravessado, ou a pesquisa, ou até mesmo o meu corpo tem sido atravessado por questões da própria Umbanda, assim. Quando eu, antes de iniciar o meu projeto que eu enviei para aqui, para a UFSC, né, eu estava numa camarinha, eu estava de obrigação religiosa, e no momento eu sonhei com um preto velho me dizendo o tema da minha pesquisa, assim, a minha família também a minha família é de comunidade quilombola, nas margens do rio, e foi em frente a essa comunidade que esse preto velho, dentro de uma canoa, ele me situou para a minha pesquisa. Então, desde então, eu tenho sido atravessado por essas questões.
Pessoal, fechem o microfone, por favor. Vou fechar aqui. Eu vou fechar a imagem aqui, só para manter o microfone. Igor? Eu estou ouvindo, professor. E nesse sentido, desde então, a minha pesquisa tem sido atravessada pelas entidades, né? Recentemente, eu já estou na fase final da tese, estou escrevendo a tese nesse momento, e em janeiro, em uma das obrigações religiosas do meu terreiro, lá em Alagoas, aos pés da Serra da Barriga, eu fui... Um caboclo veio em direção a mim e disse que, a partir daquele dia, eu tinha que encontrar 3 luas cheias, e na terceira lua cheia eu tinha que estar recluso, isolado, em um lugar, escrevendo a minha tese, porque eles iam me ajudar. E desde então, e aí veio a pandemia, eu fiquei, né, na pandemia eu fiquei 2 meses dentro do terreiro, e eu saí diretamente e vim para cá, para Santa Catarina, para começar a escrever a tese. E desde então eu tenho escrito, e no primeiro dia que eu fui escrever a tese ela está sendo escrita em primeira pessoa. No primeiro momento, em primeira pessoa, é como se o rio estivesse falando, narrando as suas próprias memórias, e aí, quando eu escrevi a primeira linha, eu comecei a chorar, porque eu senti que naquele momento alguma coisa estava acontecendo, e que não era eu que estava escrevendo aquele texto. E no mesmo momento, a minha mãe de santo enviou para mim uma mensagem, chorando, dizendo que as entidades estavam dizendo a ela que eu tinha que escrever como se fosse uma psicografia da Voz do Rio. Então, desde então, eu tenho me debruçado sobre isso, e meio que o professor já respondeu o que eu ia perguntar, que é justamente o que a colega tinha falado antes, de como eu me colocar, e de como eu me apropriar dessas interlocuções que eu tenho com essas entidades, na construção, ou na construção científica, ou na construção da minha própria tese, sim, para que ela, de certa forma, entre aspas, se adeque, né, às exigências. Por isso que bom, Igor, concluíste? Alberto, precisa desativar o som, senão não dá para ouvir o Igor. Tem um som que vem no teu microfone, Alberto. Eu já concluí, obrigado. Não é o meu. O meu estava desligado. É de alguma outra pessoa. Igor, muito rapidamente, extraordinário seu depoimento. Digamos, o que a nossa rede vai tentar, muito sumariamente, é inverter essa equação. Ao invés de nós termos que, da academia, de nós termos que nos adequar à academia, digamos, a utopia dessa rede é que a academia encontre um lugar para nós, né? Para esse tipo de pessoa, porque eu acho que o grande desafio contemporâneo no mundo é que cada um tem um lugar digno nesse mundo, né? Que cada pessoa tem o seu lugar digno. Então, da mesma forma, o que nós esperamos que é encontrar um espaço na academia que seja um espaço legitimado para essas experiências. Bom, aqui na minha lista tem a Amanda e a Joana. A Amanda ainda está aí. Eu queria sugerir que a gente finalizasse as inscrições e falassem as pessoas que estão inscritas depois uma última rodada, porque o nosso tempo está esgotando, tá? Claro, tá, pode ser, então. Se alguém tiver alguma pergunta, que se inscreva agora. Bom, primeiro dando um aviso aqui, que a Mirella me mandou uma mensagem, ela tentou se reconectar várias vezes e não conseguiu. Então, só para dizer que acho que não vai ser mais possível mesmo. Bom, na verdade, eu acho que é mais porque, era mais para agradecer, porque ouvindo a provocar propostas de vocês todos, eu me dei conta de uma outra questão que acho que
tem participado da relação que eu tenho construído com os Tupinambá de Olivença, que passa um pouco por essa relação com orixá ou encantados, né? Eu sou candomblessista, e entre os Tupinambá existem alguns encantados muito relacionados com características das pessoas, né? É mais do que arquétipo. Eu acho que tem a ver inclusive, com modos de relação. E ao longo dessa relação com eles, foram acontecendo várias situações em que acho que foram associando muito algumas coisas que viam em mim ou a que se propunham comigo, a determinada formas de interação, talvez, que eu acho que estou aqui me dando conta disso, que acho que passa por essa relação com um determinado elemento e com um conjunto de orixás também, né? E a situação que me fez me dar conta disso foi uma situação ao longo de um Poranci, que é um ritual em que se canta para alguns desses encantados, né? Quando terminou o Poranci, uma pessoa chegou para mim, uma das pessoas que participam que são oficiantes, vamos dizer assim, do Poranci, que o conduzem, e botou a mão no meu ombro e me disse que a água falou por mim, algo do tipo, né? Então, eu estou me dando conta, mesmo agora, a partir da fala, de que tem esses outros atravessamentos, né? Que às vezes a gente vai esquecendo de relacioná-los, né? E talvez porque fiquem muito numa esfera nossa demais, talvez. Parece que muito. A gente tende a encarcerar algumas coisas que dizem respeito muito à nossa individualidade, eu diria. Parece que para poder conseguir enxergar, na hora que elas acontecem, como isso também participa, né, do campo. Mas era isso, era mais um agradecimento. Ótimo, Amanda. Muito interessante. Eu tenho mais a Joana para falar. Depois da Joana, se a Emily e a Giovana quiserem fazer suas falas finais, né? E aí a gente encerra, tá? Joana, pode falar aí se você está aí ainda. Oi, eu estou tentando botar a câmera, mas acho que agora ela não vai. Na verdade, era mais, eu queria a câmera, agora que a câmera não vem, mas deixa para lá. Eu não etnografei o candomblé, mas, assim, pela troca que eu tive com o pessoal da comunidade, a casa virou um pequeno terreiro, né? Na realidade, as pessoas trocavam informações muito relacionadas com a materialidade que elas têm em casa, os objetos, o comércio e os modos de fazer essas pequenas comemorações em casa, né? Então, foi uma coisa que eu não etnografei, na realidade, eu etnografei o Crivella por questões pessoais, né? Na verdade, eu fui afetada diretamente pelo Crivella, né? Eu entrei no sistema hospitalar, né, do Rio de Janeiro, e eu resolvi etnografar, na verdade, o Crivella exatamente pela experiência da doença, né? Mas, na comunidade do candomblé, foi muita troca de relatos, de feitiços e de materialidades também, né? Mas tudo voltado para como você transformar isso na parte da sua casa, né? E uma pessoa que eu conversei rapidamente sobre isso foi a Renée de La Torre, que ela tem um trabalho muito bonito sobre os altares de casa. E foi uma coisa que as pessoas reavivaram muito forte nesse momento da pandemia, né? É só esse lembrete que eu queria fazer. E é bom rever vocês todos, né? Também só para dar um oi e muitas saudades, né?
vê-los em breve. E é isso. Também nós. Se tiver imagem, eu mostro o que eu tinha para mostrar. Vamos ver se eu consigo. Mas enquanto não tem, eu já vou parar de falar. Tá bom? Tá bom, obrigado, Joana. Emily, não sei, Emily e Giovana gostariam de fazer... Obrigada, Joana, para estar conosco hoje. Obrigada a todos que levantaram essas questões do atravessamento, da pesquisa atravessada pelos espíritos. Eu acho isso um assunto fundamental para ser discutido mais abertamente. Assim, acho que a questão é de tratar essas experiências como os dados de campo e analisá-las junto com os outros dados, porque essas são aquelas experiências que ajudam a construir esse campo comum de interação com as pessoas com as quais fazemos pesquisa para a construção do conhecimento etnográfico. Assim, é importante analisar também como esses espíritos atravessam a pesquisa, porque esses espíritos atravessam a vida das pessoas com as quais fazemos pesquisa. Então, eles são as relações num campo, fazem parte dessas relações e temos que considerar essas redes de relações, essa ecologia no campo como dado de pesquisa. Giovanna. E, bom, sim, eu também agradeço todas as questões e os relatos muito importantes que foram feitos. E vou começar, bom, pela pergunta levantada pela Sônia, bem brevemente, essas relações da reação dos diferentes grupos à pandemia, elas levantam também a relação profunda que cada grupo político, religioso tem com a biomedicina. Então, por exemplo, uma coisa que eu observei foi as comparações, não? Então, por exemplo, fazer comparação entre a seclusão iniciática e o confinamento. Para a gente que é iniciado é mais fácil, a gente já ficou recluso na camarinha, então é mais ou menos a mesma experiência. Ou a retórica de dizer, vamos fazer isso, vamos ficar em casa para proteger nossos mais velhos, se referindo sempre a hierarquia, né, dentro do candomblé da Umbanda, a importância dos mais velhos como categoria, né, social, de respeito. Então, a gente vê como os valores sociais, digamos, dos grupos vão se alinhando com valores da biomedicina, digamos, das regras sanitárias, e vão se criando esses paralelismos. Enquanto com as grandes igrejas neopentecostais e evangélicas, estava muito mais o tema do negacionismo, do anticientífico que se afirmou no nível político geral no mundo nos últimos anos, e também uma ideia mais da fé. Então, a proteção não vem pela proteção da prática do corpo, mas vem pela fé. Então, se tiver fé, não vai ser atingido pelo coronavírus. Então, é toda outra, uma teologia completamente diferente de como lidar com as grandes categorias biomédicas também, e com outras entidades, se a gente considera o vírus como uma entidade também, né? Como uma categoria ontológica com a qual a gente está lidando. Exatamente, foi isso. Acho que foi o Edir Macedo que falou de coronafé, falou para se proteger do coronavírus precisa de coronafé. Então fez justamente esse paralelo aí. E com respeito ao fazer, eu concordo totalmente com a Emily que precisa, para fazer campo, na minha opinião, de relações bem estruturadas, físicas, e depois com tudo isso, também porque os mídias sociais e
essas plataformas, elas determinam já uma opinião. Elas são plataformas assertivas, né? Que nem o McLuhan falava, né? Que o medium é a mensagem. Então, mas isso, voltando à questão, faz também parte dessas pequenas transformações. Então, por exemplo, como a Joana falou, né? Que tem altares em casas, que as pessoas na prática religiosa são muito mais autônomas, né? Então, imaginem um contexto de terreiro com uma hierarquia muito determinada, presencial, onde tem pessoas sentadas na cadeira, pessoas sentadas no chão, e todo mundo tem um espaço na hierarquia, se reunindo e fazendo uma assembleia de terreiro numa plataforma como essa, onde todo mundo é horizontal, e todo mundo está se vendo na cara, do mesmo jeito, e onde os mais jovens estão mais acostumbrados com a ferramenta, e os mais jovens administram o conhecimento que vai sendo revelado pelas autoridades religiosas, administrando também a plataforma, né, a ferramenta informática. Então, realmente é muito legal repensar não são como todas as estruturas sociais, todas as hierarquias são revertidas de alguma forma. Isso foi, pelo menos, o que a gente conseguiu observar. Muito brevemente, com respeito aos relatos pessoais de todos que levantaram questões, e na minha experiência foi muito importante, na minha experiência de pesquisadora, bom, sou italiana, eu me formei na Inglaterra, e para mim foi muito importante, muito significativo, trocar com colegas antropólogos e colegas de mestrado, de doutorado, que estavam fazendo isso no Brasil e que tinham vivência de terreiro, vivência religiosa, já na vida deles fora da academia, digamos. Porque isso na Europa era muito mais difícil ter esse tipo de troca, né? Por várias questões, e para mim foi realmente muito libertador conseguir ter essas conversas com pessoas que tinham outro tipo de vivência. Eu acho que essa desdomesticação é também uma descolonização, digamos, da disciplina, né? Para tentar incluir todas as experiências, porque realmente essa obsessão pela objetividade de pesquisa faz parte da tradição acadêmica europeia, né? E o medo que a gente tem em abordar essas experiências e integrá-las dentro da etnografia vem disso, vem do fato que até pouco tempo e até hoje, muitos dos nossos orientadores, professores, enfim, não estavam preparados a aceitar esses relatos, mas continuavam vendo isso como algo muito exótico, distante, que não tinha espaço dentro de um projeto científico. Então, isso também eu acho muito importante pensar dessa forma. E, bom, obrigada. Eu só queria fazer uma observação sobre objetividade. A gente, na antropologia, luta muito para que seja reconhecida a subjetividade, né, das pessoas e contra essa objetividade convencional. Mas, quando a gente está escrevendo uma etnografia, ali, quer dizer, quando você consegue reproduzir, consegue comunicar a sua experiência com suficiente rigor e detalhe, eu acho que a gente alcança uma objetividade que vai repercutir, né, para outras pessoas da mesma forma. Mas é só isso. Eu não sei, eu acho que a gente todo mundo está cansado, passamos 5 horas, né?
aqui com coisas tão importantes, com tantas ideias, com tantas narrativas muito importantes, que eu agradeço, assim, do meu ponto de vista pessoal, todas as contribuições, os depoimentos, né? E eu espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar, para dialogar, para trocar, contar histórias, narrativas que a gente tenha no nosso campo, que é uma coisa que nós queremos fazer na rede, é ter um espaço exatamente para as pessoas poderem, narrativas que não necessariamente estão em artigos organizados, porque também a gente coloca essas narrativas nos artigos e os caras, muito parecerista, diz que não pode, ou coisa parecida, né? Mas, enfim. Bom, nós temos também, teremos um espaço no site que vai recolher essas experiências e publicá-las no site, porque podem também servir como material nosso de pesquisa no futuro, quando, assim, reutilizar dados da nossa própria experiência, né, no futuro. E só acho importante marcar esse registro também nesse site, portal do Network Heal, e ter também nessa conversa que possa continuar também na rede social, no nosso grupo, por exemplo, na nossa página Facebook. São convidados também a participar desses diálogos que vão se construindo através desses meios, desses instrumentos, e também dos eventos que espero possam ser em presença na próxima vez. Obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, Emily, também, Alberto, Giovana, foi muito bom. Pena, realmente o nosso tempo está muito apertado, a gente amanhã tem mais a tarde inteira, e nós vamos finalizar com uma outra roda de conversa, também livre, em que a gente pode continuar conversando alguns temas que apareceram aqui, né? E vai ser palavra aberta, enfim, acho que muito bom. Eu fiquei pensando no meu doutorado nos anos 90 e como eu vivi experiências muito próximas ao que vocês estão colocando, né, em campo. E a própria questão dos conceitos que a gente precisa encaixar naqueles conceitos e como o campo dissolve tudo isso. Mas foi muito bom e estão convidadas e convidados para estarem aqui amanhã, né, a partir das 2h, e vamos, ao longo da tarde, também fazendo esse debate. Então... Ok. Então tá, até amanhã. Obrigada. Muito obrigada pela Até amanhã. Obrigado, especialmente, Antônia. Obrigado a todos. Boa noite.